Tony, em primeiro lugar, obrigado por você ter aceitado bater um papo com a gente. Acho que você conhece há algum tempo aí, puta, admiro super sua história e tal, seu respeito, o Leandro que nos apresentou, acho que e desde então a gente falou, poxa, os caras tem muito a agregar, tem muito a conversar, eu acho que esse é um bate-papo que vai fluir super bem em função disso, assim. Então, queria começar te pedindo para você contar um pouco sua história, experiência que você tem com inovação, enfim, toda a sua trajetória aí até chegar no Gestão 4.0. Pô, legal, valeu, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao pessoal aí da Minu. É, sou muito fã de vocês, acompanho há bastante tempo já a trajetória de vocês. E, cara, falar um pouquinho de mim, eu sou, né, Tony Celestino, sou fundador e CEO do Gestão 4.0. Mas antes disso, eu estou nesse movimento, vamos dizer assim, de inovação e de startups há um bom tempo. Em 2012, eu estava empreendendo, né? Eu tinha uma empresa de software, fazia softwares mobile para iPhone, estava começando, né, no comecinho dessa revolução aí dos aplicativos. E aí eu estava estudando um pouco sobre inovação e como que funcionava toda essa questão de startups também, era um termo quase desconhecido no Brasil. E aí eu fui atrás, inclusive o Leandro foi quem, que hoje, né, é da Menu, foi quem me introduziu muito a esse mundo aí e me falou que, cara, Vale do Silício é onde as coisas acontecem, é onde está acontecendo tudo, a Startup Weekend é um evento fenomenal, a gente devia trazer isso para o Brasil, difundir um pouco mais aqui no Brasil. E aí eu e o Leandro, a gente meio que encabeçou esse movimento lá na nossa cidade natal, né, que nós somos de Maceió. E foi quando eu fiquei sabendo desse evento chamado Startup Week, que ele tinha participado em Brasília, e aí resolvi ir visitar esse tal do Vale do Silício, que estava todo mundo falando, para ver como que funcionava, o que era as startups, um ecossistema, como se formava um ecossistema, né, propício para o desenvolvimento de empresas inovadoras com base tecnológica, que era o que eu queria fazer lá em Maceió, na nossa cidade. E foi quando eu passei, então, resolvi passar 2 meses lá, né, morar um pouco lá para sentir mesmo a cultura. E voltei aqui para o Brasil, participei de 2 edições do Startup Weekend lá, foi algo marcante na minha vida. Voltei para o Brasil e organizei uma edição desse evento, né, desse programa incrível de empreendedorismo lá em Maceió, e foi um sucesso absoluto. E foi quando eu fui convidado para ser o Country Manager dessa iniciativa, né, do Startup Weekend, aqui no Brasil. Eu relutei bastante, eu não queria, eu estava empreendendo, então, tipo, óbvio que eu não queria deixar de lado o meu empreendimento para trabalhar para uma empresa, né? Mas aí eles acabaram me convencendo, né? Era uma empresa americana no Brasil, ia ser o country manager, ia ter a liberdade de um CEO para trocar o negócio e ia estar, né, pô, fazendo parte dessa revolução que estava acontecendo aqui no Brasil também. Então, eu acabei aceitando e isso foi em 2013, que foi quando eu assumi esse papel nessa iniciativa, né? Passado uns tempos, eu assumi o Startup Weekend no Brasil, aconteciam 4 edições por ano, 4, 5 edições por ano, e consegui levar essa iniciativa a ter mais de 150 edições por ano no Brasil, né? E para quem não conhece como funciona, é um evento que, num final de semana, as pessoas constroem hipóteses e modelos de negócio, enfim, se unem e tal. É legal explicar também um pouquinho como é que funciona, porque eu acho que é bem bacana, né? Exato, cara, é engraçado, porque é muito do que a gente hoje acaba fazendo, né, com o próprio Gestão 4.0, né, de uma pegada bem diferente no sentido do tipo de empresa que está lá e tudo, e do momento das pessoas que participam, né, obviamente, mas tirando isso é muito parecido, né, o modelo. É uma imersão, né, de final de semana, onde qualquer pessoa pode ir lá participar e a gente divide, a gente que eu falo, o Startup Weekend, né? A gente fazia com que as pessoas trouxessem ideias de negócios digitais, disruptivos, exponenciais, né? Que tivessem capacidade de ser negócios exponenciais.
e todo mundo estava lá, em torno de 100 participantes, podiam dar ideias. As melhores ideias eram selecionadas, em torno de umas 10 a 20 dessas ideias, e a gente incentivava essas pessoas que tiveram essas ideias selecionadas a formarem equipes. Essas equipes eram formadas com perfil de pessoas criativas, pessoas de desenvolvimento, né, tecnologia, e pessoas de negócio, né? Basicamente falando, eram esses três perfis que a gente incentivava o pessoal a formar essas equipes. E com essas equipes a gente ia literalmente fazer uma simulação de como se elas estivessem criando um negócio. Então elas tinham que realmente criar um negócio, levantar as hipóteses, preencher canvas, fazer planejamento financeiro, comercial, desenvolvimento, desenvolver protótipos, levar para validação, tentar vender essas ideias e no final desse final de semana elas iam montar um pitch, uma apresentação para simular uma apresentação de uma banca de investidores, né? Então era bem essa a ideia e assim, embora era uma iniciativa educacional, né? O objetivo era educar, era transmitir conhecimento, não era necessariamente que negócios reais acabassem surgindo, mas tivemos alguns cases muito interessantes aí de sucesso. Aqui no Brasil, notadamente, a EasyTaxi, que foi fundada pelo Thales Gomes, num evento em 2013, no Rio de Janeiro, no Startup Weekend. Então, assim, foi um dos grandes momentos da minha vida poder estar à frente da gestão dessa iniciativa, né, do Startup Weekend, né? E no meio dessa jornada, o Startup Weekend acabou sendo adquirido pela Techstars, que é uma das maiores aceleradoras, né, e fundo de investimentos de startups do mundo. Já acredito que eles já passaram aí de mais de 1.500, talvez 2.000 startups que eles já investiram. Algumas de grande sucesso, como SendGrid, Twilio e alguns outros. Até Uber, eles foram um dos investidores do Uber. Então, um fundo aí, uma empresa de investimento aí de grande sucesso, e adquiriram o Startup Weekend porque queriam dar um pouco mais de ênfase nessa parte de educação empreendedora, né? E aí eu assumi essa posição aqui no Brasil como diretor regional do Brasil da Techstars, e passei 2 anos desenvolvendo um pouco mais esse trabalho aqui no Brasil, e foi quando eu então resolvi voltar a empreender, né? E aí eu saí dessa experiência, tive aí algumas passagens como consultor em alguns negócios, em alguns fundos de investimento, e no final das contas estava um dia e a gente estava lá em casa um dia batendo papo e surgiu a ideia da gente fazer uma mentoria para pessoas que já estão num momento mais avançado das suas jornadas, dos seus negócios, e para negócios até um pouco mais tradicionais do que os negócios digitais, né, do que as startups em si. E foi assim que surgiu a ideia do Gestão 4.0, né? E a gente fundou, tivemos essa ideia, esse papo foi em novembro de 2018, e em janeiro de 2019 a gente fundou a empresa e começou a desenvolver esse trabalho aí que a gente vem fazendo esse último ano e meio, né? Cara, não, é muito bacana ver, e as histórias são mais ou menos parecidas, né? A gente sempre começa a se envolver com o ecossistema e depois vai se apaixonando, depois constrói uma coisa maior. Então, acho que as histórias elas passam por esses ciclos assim. Falando um pouco ainda da época que você estava na Techstars e no Startup Weekend, como que você avalia hoje o ecossistema de empreendedorismo no Brasil? Assim? Qual que é a sua percepção? O que a gente faz de bom, o que a gente faz de ruim, o que a gente podia estar fazendo diferente? E para onde que você acha que esse ecossistema está indo? Assim? Cara, eu acho que a gente fez um excelente trabalho aí nos últimos anos, tá? Como eu falei, né? Eu estou nesse movimento aí, nesse ecossistema, tive um papel de liderança aí durante um bom tempo nessa difusão, vamos dizer assim, dessa cultura. E, cara, hoje eu paro com, né, um pouco de orgulho até, vamos dizer assim, me sinto um pouco culpado, né, tenho minha participação nisso, mas acho que a gente conseguiu fazer um papel, um dos melhores do mundo, sem sombra de dúvidas, no sentido de desenvolver um ecossistema no Brasil, considerando todos os desafios que a gente já sabe, já está cansado de saber, que é empreender no Brasil, né? Então, se a gente levar isso em conta, eu acho que a gente fez um trabalho aí, nota 10. Como eu falei, né, em 2012, 2013, quando eu comecei a fazer parte dessa cultura aqui no Brasil,
cara, inovação era algo difícil de se falar no Brasil e era algo de acesso quase exclusivo a grandes empresas gigantescas que normalmente traziam tecnologias de fora aqui para o Brasil, né? Tinham poucas empresas brasileiras realmente fazendo inovação, e as que tinham normalmente eram empresas de indústria, que tinham capital, né, que tinham condições de estar realmente experimentando e fazendo inovação de verdade. E aí, com esse tempo, né, a gente foi desenvolvendo ecossistema de investimento, investidores anjos, a Anjos Brasil ajudou bastante lá no começo, outras instituições, né, também começaram a ajudar essa movimentação. E educação também foi extremamente importante. Aos poucos, eu lembro que na época, há uns anos atrás, a Estácio começou a investir bastante, abriu um núcleo focado em startups, grandes empresas, a própria Ambev começou a fazer. Eu fiz vários projetos quando eu estava no Startup Weekend, em parceria com a Ambev, com grandes empresas, para trazer mais inovação para dentro dessas grandes empresas. E aí, com o tempo, algumas crises vieram, algumas coisas. O mercado financeiro, isso foi muito nítido, né? Teve uma crise aí, um momento desse no mercado financeiro, que excelentes talentos começaram a sair, né, dos bancos, dos grandes bancos, de grandes empresas, e começaram a ficar disponíveis no mercado. E aí começaram a pensar, putz, o que é que eu vou fazer agora? E normalmente eles tomavam dois caminhos. Ou eles iam eles mesmos fundar algum negócio, e a gente tem hoje várias startups, né, promissoras aí, ou já bem-sucedidas, que quando você vai olhar quem é o founder, ele era um executivo normalmente de médio escalão de uma grande empresa, né, e se viu na oportunidade de começar a empreender, ou então ele se juntou a uma startup que já estava no começo, mas ainda no começo, né, um pouquinho mais de corpo, de robustez, já tinha recebido alguma rodada de investimento, alguma coisa, e podia contratar aquele cara, obviamente, por um preço bem abaixo do preço normal dele, mas às vezes oferecendo alguma stock options, alguma coisa, e podia trazer esse cara para dentro e esse cara conseguia levar a empresa, junto com o time fundador, né, para um próximo patamar. Então esse movimento começou a acontecer cada vez mais aqui no Brasil. E acho que isso ajudou a gente a ter esse ecossistema que a gente tem hoje, né? Não tem aí uma certa dúvida, né, de como que vai ser os próximos anos, mas eu acho que se o que a gente fez, o que a gente construiu nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, 4, 5 anos, estiver realmente sólido, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para continuar inovando. E eu acho que tem um pouco do momento interessante também a gente perceber que o momento econômico, macroeconômico influencia demais, né? Então, assim, a taxa de juros muito alta, ela desestimula o investimento de capital de risco, né? E agora, quando a gente olha as taxas de juros mais baixas, a gente vê que é mais... não faz sentido o investidor, que é um investidor corporativo, deixar o dinheiro dele parado, sei lá, talvez corroendo até com a inflação. Então, faz sentido ele estimular mais iniciativas de risco, né? Aquela velha história de que sempre teve dinheiro no Brasil, mas o dinheiro ele era prioritariamente usado para investimentos seguros, que, enfim, com a taxa de juros super alta rendiam bons dividendos ali. Agora ele provavelmente vai ser direcionado para investimentos de maior risco, né? Então acho que tem uma tendência também que macroeconômica pode influenciar positivo. Sem dúvida, eu acho que assim, quem realmente entende, quem gosta e quem já acompanhava, né, esse mercado de capital desse estilo de investimento, né, de investimento mais de risco, de venture capital e de investimento anjo, já vinha percebendo que, independente da taxa de juros, era um excelente investimento quando bem feito, obviamente, né, deixar claro. E agora, então, que os outros, vamos dizer, a gente tem os early adopters, né? E a gente tem os laggers, né, que a gente chama, né? Então, os investidores que ficavam esperando esses outros aqui ver o resultado e tal, entender melhor, e não, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, de repente viu o resultado do seu investimento despencar, e agora, então, esse ano que vem, acho melhor me preparar logo, porque a coisa vai, não vou mais conseguir ter o mesmo tipo de rendimento, preciso, então, diversificar um pouco mais aqui minha carteira, né? E eu acho que isso vai ajudar bastante aí para os próximos anos também, né? A gente está vendo, por exemplo, com a bolsa, né? Que não deixa de ser um capital mais Um investimento arriscado, de né? risco. E aí acho que é bacana a gente falar disso um pouco também. Por que tem pouco
IPO de startup, né? Eu acho que esse é o fim da jornada do empreendedor brasileiro é terminar no IPO, né? Acho que quase todos os países se consideram assim. Abrir capital, acho que é o sonho da imensa maioria dos empreendedores, né? Sei lá, acho que a gente pode discutir um pouco aqui de fatores e causas, mas eu acho que a gente tem ainda poucas startups nesse estágio tão evoluído de abertura de capital, né? Acho que a XP, a Stone, enfim, tem alguns cases, Mercado Livre, né, que já é um senhor nesse ecossistema de inovação, né? Mas o que falta para a gente ainda continuar dando esses passos e chegar até a abertura de capital? Tinham algumas conversas, né, aí nos últimos meses de algumas startups brasileiras que estavam se preparando, né? Eu não sei como que ficou depois dessa questão aí do Covid, dessa crise, mas eu acho que quando voltar ao normal a gente vai começar a enxergar um pouco mais desse movimento, né? Eu acho que o mercado, primeiro de tudo, tá? Não sou nenhum especialista nesse assunto, tá? Deixar bem claro. Sim, não, Mas eu acho tranquilo, bate-papo mesmo. Mas eu acho que o mercado de capital brasileiro está de bolsa, né, está sofrendo aí uma aceleração muito grande, né, dos últimos. Não é nem só por causa dessa questão da crise agora, mas eu acho que até mesmo de 2 anos para cá, o pouco que eu acompanho, eu participo também, eu tenho meus investimentos, eu tenho enxergado uma curva, vamos dizer assim, de maturidade aí bem acentuada nos últimos tempos, né? Então, eu acho que o que faltava para a gente ver mais startups, óbvio, né? Fora toda a questão regulatória e burocrática, que eu, como eu falei, não sou especialista, então não vou nem entrar nesse tópico, nesse mérito, mas eu acho que a maturidade do mercado tá fazendo com que as startups que já estão nesse patamar, né, que faz sentido uma oferta pública, começar a considerar isso como uma possibilidade, né, uma opção, né? Eu acho que antes, sei lá, há 3, 4 anos atrás, talvez mais um pouco, 5 anos atrás, vamos dizer assim, a startup nem sequer cogitava, ou melhor, cogitava, mas como sendo, tipo, é o meu objetivo que quem sabe um dia acontece, e olha, nem planejava, né? Era muito assim, não, o meu foco agora é Series A, Series B, e meio que parava por ali, conseguiu o Series B, então tô de boa, né? Agora é vender para alguma grande empresa e acabou. E de repente, né, o mercado de ações aí começou a se tornar uma possibilidade para algumas dessas startups, né? Então eu acho Legal. que nos próximos anos aí a gente vai ver algumas boas notícias Boa. aí nesse sentido também. E é legal ter esses eventos de liquidez porque eles criam um ecossistema mais forte, né? Então, acho que um ponto interessante da gente perceber é que assim, o ecossistema de empreendedorismo do Vale do Silício ele é muito feito por ex-profissionais que estavam em startups que quando abriram capital tiveram liquidez e reinvestiram no ecossistema, né? Então, os maiores investidores das startups atuais são executivos de startups um pouco mais maduras, né? Então, é um ecossistema que se ajuda. Então, quanto mais ofertas públicas e liquidez para esses empreendedores, mais eles vão investir no próprio ecossistema, né? Eu faria isso, acho que você faria isso também. Então, as pessoas que estão nesse ecossistema fariam isso, né? A diferença né, ou de alguns outros Vale, mas de alguns outros ecossistemas do Brasil, é que os eventos de liquidez, é o que a gente estava falando, né? Os eventos de liquidez aqui, historicamente, a sua esmagadora maioria era uma venda da empresa para alguma outra empresa, né? E isso gera liquidez, mas normalmente deixa ela muito concentrada, né? Porque pô, uma startup ela tem, sei lá, 3, 4, 5 sócios, tem, sei lá, 5 a 10 investidores ali no seu pool, e é isso. A partir do momento que você tem a cultura, né, do mercado de ação, você começa a ter, porra, ou os stock options também tem ajudado bastante nisso, né? Mas a partir do momento que tem mercado de ação, você tem pessoas aí que têm, você pulveriza mais, vamos dizer assim, né, os resultados do negócio, né, e acaba tornando cada vez mais, criando, vamos dizer assim, cada vez mais pessoas interessadas. E, putz, tive um resultado muito bom nesse aqui. Cara, deixa eu investir mais nesse outro aqui, né? Deixa eu, em vez de agora, eu trabalhei nesse,
conseguir gerar tanto de resultado. Imagina agora que eu tenho liquidez, que eu tenho dinheiro, eu vou colocar em 10, né? Tive um grande resultado com uma, agora eu vou ter um resultado, uma participação menor, só que em vez de uma só, eu vou ter em 10, né? E aí vai lá fazendo seus investimentos, né? É natural. Legal. Tony, agora caminhando para o Gestão 4.0, o quanto você, enfim, conta um pouco do que vocês estão fazendo hoje, como é que vocês entendem que essa iniciativa ela ajuda o ecossistema? Eu fui aluno, então posso falar com conhecimento de causa, acho que é super bacana o projeto que vocês têm feito, mas conta um pouco enfim, como que você se posiciona e o que vocês imaginam fazer com essa iniciativa nova aí, que eu acho que drive por educação, né? Mas eu acho que tem um papel super importante no ecossistema empreendedor brasileiro também. Fantástico. Cara, o Gestão 4.0 é uma escola, né, de educação executiva para empreendedores e gestores de alto impacto. A gente, quando fundou o Gestão 4.0, nossa ideia era transformar o modelo de gestão do gestor brasileiro. A gente tem, nitidamente, temos excelentes gestores no Brasil, pois tem muito gestor brasileiro aí liderando empresas globais e empresas brasileiras indo super bem, tá aí, né? Temos grandes nomes como o Fred Trajano, Guilherme Benchimol, tem, né, o pessoal aí da Ambev. Então, nomes de bons gestores não falta no Brasil. Porém, podemos fazer um paralelo, vamos dizer assim, com o esporte, tá? Da mesma forma que a gente tem bons gestores aqui no Brasil por uma questão de prática, de paixão, de que aquele gestor aprendeu na marra ou aprendeu através de família, saiu para estudar fora. A gente não tem uma tradição de criar aqui no Brasil, né, gestores desse nível, dessa qualidade, tá? Então, quando a gente criou a gestão lá atrás, a gente observou isso e falou, cara, tá na hora do Brasil ter, com todo respeito, né, às outras instituições que estão por aí, mas está na hora do Brasil ter uma cultura de formação de gestores inovadores de alto impacto, de alta capacidade, de alto desempenho aqui no Brasil mesmo, e não precisar ir passar 6 meses, 1 ano lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde quer que seja, para poder depois voltar para o Brasil, ter que adaptar tudo que aprendeu lá fora para a realidade brasileira, para depois, então, ver se faz sentido o que ele fez, né? Então, o Gestão surgiu muito dessa questão e nós fizemos um estudo bem minucioso do que é que as grandes empresas, grandes startups, empresas que têm esse foco em inovação fizeram nos últimos anos e que a gente consegue aplicar e adaptar nos negócios e no mercado brasileiro. Trouxemos, obviamente, né, a experiência aí dos meus sócios, né, do Thales Gomes à frente da EasyTax, à frente da Singu, do Bruno Nardon à frente da Dafit, da Canu e da RAP, né, e do Alfredo, né, do Alfredo Soares à frente aí da X-Tech e da BTEX agora, e de várias outras iniciativas aí que ele participa também. E então a gente fez um estudo em cima disso, verificamos o que é que a gente conseguia adaptar para o gestor brasileiro e começamos a montar esse processo que a gente faz hoje, que é essa imersão e essa mentoria, né? Então, acho que E assim, falando, eu participei, acho que tem um ponto legal que assim, existe um fio condutor de raciocínio que quase que te dá uma caixa de ferramentas para você, na primeira semana que você volta, você já conseguir aplicar, né? Então, acho que tem um ponto que sei lá, tem vários insights, por exemplo, NPS é uma coisa que vocês, né, exaurem o tema, assim, quase que esgota o tema de NPS. Growth também, né, dão abordo super bem e quase que esgota o tema. E eu acho que é legal dar essa caixa de ferramenta para o gestor, né? Então, não ser um conteúdo estritamente teórico, mas de construir essa caixa de ferramenta. E aí minha pergunta vai direto nessa direção, assim. Essa caixa de ferramenta, como é que vocês fazem para manter isso atualizado? Porque eu acho que o processo ele vai ser um processo de constante transformação, né? Então, às vezes vai surgir uma teoria nova, vai surgir
uma abordagem nova, enfim. E aí, o quanto vocês hoje se esforçam para poder manter isso atualizado e para poder manter esses gestores munidos dessas técnicas, enfim, né? Fantástico. Pô, excelente pergunta. Então, vamos lá, vou dividir em duas partes, tá? Vou dividir primeiro o porquê que a gente tem essa abordagem e depois o como que a gente tem feito ou tem planejado, né, fazer de manter isso atualizado, tá? Então, é o seguinte, com relação a por que que a gente tem essa abordagem, como que a gente criou isso, e por que que funciona tão bem, está um pouco ligado com o que eu falei agora há pouco sobre o motivo da gente ter criado gestão, né? Cara, educação, eu primeiro, tá? Desde a minha época de Startup Weekend, né, que também era um programa de educação, eu acredito no método, né, numa tese de desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento de habilidades. Bom, então eu sigo no Gestão 4.0 o mesmo método, né, o mesmo conceito, a mesma tese de desenvolvimento que é o 70-20-10. Tá? O que é que essa tese diz? Que para que a gente consiga absorver o conhecimento, ou seja, 100% desse conhecimento, nós temos três principais aspectos que precisam ser cobertos. O primeiro, né, o 10% desse conteúdo é a gente ter a forma de educação formal, né, o conhecimento no seu modo formal. Sala de aula, livro, ou seja, aquele conhecimento mais expositivo, tá? 20% da absorção desse conhecimento vem da troca de experiência, de você aprender com quem já fez. Então, normalmente é o seu chefe na empresa, é o seu superior, é o seu mentor, é aquela pessoa para quem você vai quando você tem uma dúvida, quando você tem algum desafio aí pela frente, você quer aquela opinião daquela pessoa, né? Então, 20% do seu conhecimento vem desse estilo de aprendizado, tá? E 70% do que você absorve de conhecimento vem da prática, vem de você realmente colocar o que precisa ser feito em prática e aprender realmente com os resultados daquilo que você fez, tá? Então, 70-20-10. E, como eu falei, né, o Startup Weekend é exatamente isso. A gente passa conteúdo, 10%, 20% se aprende com a ajuda de mentores, 70% é praticando, né? E o Gestão 4.0 segue exatamente esse mesmo framework de aprendizado. A gente faz as aulas, né, que são 10%, né, vamos dizer assim, do conhecimento. A gente faz sessões de mentorias, que são esses 20%, e a gente incentiva muito fortemente durante as aulas, durante a mentoria e no trabalho que a gente faz pós-imersão com a comunidade que é criada lá dentro, de que os alunos, né, no seu caso, né, vocês coloquem em prática o que foi feito lá. Então, a gente não se prende muito a conceito, a gente não se prende muito a estudo que fulano X ou fulano Y fez de forma acadêmica. Isso é um pouco difícil de entender sem participar, porque quando você participa, você percebe que nós trazemos muito conhecimento baseado em dados, baseado em pesquisas, em estudos, mas que tem aplicação prática, né? Então, essa é a base do que a gente faz lá. Então, a gente traz, como eu falei, né? A gente fez um estudo minucioso das empresas lá do Vale do Silício, que são inovadoras, dos conceitos que eles aplicam, mas muito mais focado em como eles aplicam do que no conceito em si. E é isso que a gente transmite lá no Gestão 4.0. E aí, para a segunda parte da pergunta, né, como que a gente consegue manter isso atualizado, o que é que a gente faz para estar sempre à frente, né, na vanguarda, vamos dizer assim, desses métodos, a gente, primeiro, eu conto com a experiência dos meus sócios, né, o Thales continua à frente da Singu, o Nardon, ele saiu da operação da RAP, embora continue lá como sócio, ele hoje é investidor anjo em dezenas de startups, ele faz parte do board de dezenas de startups, então ele ainda tem
muito contato com o que essas startups estão fazendo e trazendo de métodos e modelos inovadores, e o Alfredo por estar à frente de aí uma das empresas que mais cresce, né, no Brasil, que é a Vtex, e além de tudo é um cara de negócio e de relacionamento, né, extremamente eficiente, faz parte do board aí de empresas gigantes no Brasil que estão buscando inovação. Então a gente ainda tem esse DNA aí, vamos dizer assim, de estar extremamente conectados com o que acontece na prática das melhores métodos de gestão que existe. Então a gente está sempre, na verdade a gente faz trimestralmente uma reunião para rever todo o conteúdo das aulas, para ver se faz sentido. Algumas vezes já foi o caso de, cara, a gente estava tão na vanguarda que ainda é novidade, não muda nada, continua, mas a grande maioria das vezes a gente acaba vendo, não, cara, ó, descobriu um método novo, Nardon está indo agora, dependendo da situação aí dessas quarentenas tudo, mas ele está para ir para Harvard, né, participar do OPM lá, estamos sempre conectados com todo mundo que está fazendo de coisa diferente, a gente faz live, reunião com todo mundo que está inovando, então nessas reuniões que a gente faz para rever o conteúdo, sempre tem alguma coisa ou outra nova que a gente está implementando, entendeu? Então, Legal. Não dá. Hoje em dia, alguma... e vou trazer um ponto aqui que é até uma questão um pouco polêmica. Por isso que a gente consegue ter o resultado que a gente tem e, mais uma vez, com todo respeito, tá, às instituições de ensino brasileiras, até as mais tradicionais, cara, eles não conseguem, e enquanto eles estiverem amarrados a questões burocráticas e institucionais, né, etc. e tal, eles nunca vão conseguir ter essa velocidade e trazer esse ensino dessa forma como a gente está trazendo, entendeu? Porque, cara, se a gente de 3 em 3 meses a gente vê coisas que mudam completamente o que a gente está ensinando, está trazendo para o nosso público, imagina como que uma instituição de ensino tradicional vai fazer se ele só pode rever esse conteúdo uma vez por ano, ter que esperar a aprovação de fulano, de ciclano, de 5 camadas aí né, dentro da sua estrutura de gestão e por aí vai. Sim, não, perfeito. Eu sou economista e a ementa do curso, quando eu fiz, ela era uma ementa de 26 anos atrás. Então, eu entrei na universidade em 2006, era uma ementa de 1980. Então, assim, teoricamente, os economistas de 1980 ainda deveriam saber a mesma coisa em 2006. Né? Então, você não era nem nascido, né? Faz pouquíssimo sentido, né? Eu acho que esse confronto. A gente outro dia falou com o Rico da Score e ele falou de adaptive learning, né? Então, o modelo de conhecimento adaptativo, e fenomenal você pensar que a gente hoje tem um modelo educacional que despreza o que as pessoas já sabem e aí o fato de desprezar o que elas já sabem gera desinteresse no que elas ainda não sabem, né? Então, acho que o que vocês têm feito tá super no caminho aí. E tem interesse de expandir isso para as outras áreas, para áreas mais técnicas dentro das corporações? Então, assim, acho que o modelo educacional parece que faz muito sentido, está validado, né, na minha percepção como cliente. Acho que você, como empreendedor, pode falar melhor se vocês já passaram da curva de validação. E se sim, como é que isso adentra, né? Adentra, acho que é o correto, que entra dentro dos modelos que são mais técnicos, né? Então, por exemplo, área de finanças, né? Tem, acho que, áreas de segurança, por exemplo, corporativas, enfim, compliance, acho que tem N outras áreas que a metodologia pode ser aplicada e vocês não abraçam ainda hoje. O que vocês veem disso para o futuro? Nós mapeamos algumas e nós estamos seguindo isso de 2 formas, tá? Uma é em cima de temas e outro é em cima de áreas, tá? da empresa. Como tema, por exemplo, a gente já lançou 2 programas paralelos, vamos dizer assim, ao Gestão 4.0, né? A nossa imersão e mentoria, que é o G4 CX, né? De Customer Experience, onde a gente está abordando esse tema, né? Que é um tema novo ainda para o Brasil. A gente tem como grande referência aqui no Brasil o Nubank, né? Inclusive um dos nossos mentores desse programa na verdade, agora ele é ex-vice-presidente de operações, né, o COO do Nubank, então ele traz toda essa bagagem, toda essa experiência dele para esse programa da nossa imersão de Customer Experience.
O outro programa que a gente lançou logo em seguida foi um com foco também em outro tema que está tendo um crescimento bem acelerado aqui no Brasil, que é o tema do growth. Então, o growth marketing, né, growth hacking, como as pessoas conhecem. A gente tem o Bruno Nardon como um dos maiores especialistas desse assunto aqui no Brasil, e a gente percebeu durante, né, as nossas turmas do Gestão 4.0 o interesse das empresas aí de médio, grande porte ou que estão em crescimento acelerado em se aprofundar nesse tema. E então, com a ajuda do Nardon, né, como nosso curador nesse assunto, a gente montou um time excepcional de mentores, incluindo o Gabriel Costa, que é sócio do Thales lá na Singu, incluindo o João Vitor, que é o meu CEO aqui no Gestão, sócio da gente aqui no Gestão, como mentor desse programa aí, além de um parceiraço nosso, que é o Denner Liebert, que é fundador de uma prominente assessoria de marketing aí, que está difundindo também essa prática do growth, né? Então, esses dois programas a gente fez através disso que eu lhe falei, dessa visão da gente analisar temas que os gestores, mas também estamos de olho e já com planejamento de abordar trazer uma abordagem um pouco mais vamos dizer assim, em áreas, tá? Como, por exemplo, você citou aí você falou da área financeira, né? A gente percebeu que, em sua grande maioria, vamos dizer assim, as empresas brasileiras não têm, e essa crise eu acho que ajudou a comprovar isso ainda mais, não tem uma boa gestão financeira. E quando eu falo gestão financeira, não estou nem falando da gestão financeira tradicional, tá? Dessa aí da ementa de 1980. Eu estou falando da gestão financeira mais inovadora mesmo, mais né, de vanguarda, que putz, tem muita empresa, né, ou pelo menos tinha muita empresa aí extremamente bem capitalizada que não fazia nenhum tipo de M&A. Então, cara, como que dá para fazer M&A de forma estratégica para ajudar a sua empresa a crescer, expandir canal, trazer inovação, trazer pessoas para o time. Então, a gente está olhando para a área financeira, isso é só um dos aspectos, tá? A gente está olhando para essa área financeira de uma forma um pouco mais inovadora e não ensinar ninguém aqui a fazer DRE, não é esse o foco, entendeu? O foco é realmente como, de forma inovadora, você pode olhar para as finanças da sua empresa, para o caixa da sua empresa e traçar estratégias inovadoras. Pega dívida, né? Como adquirir dívida de forma... mas a minha empresa é superavitária, eu tenho um caixa, por que eu vou pegar a dívida? Não é tão simples assim a análise, né? A gente sabe que tem horas que faz sentido pegar a dívida mesmo que você tenha caixa, mesmo que você tenha uma empresa superavitária. Às vezes é vantajoso você fazer isso. Quando? Como que analisar isso, né? Então, essa é um dos próximos programas que a gente está estudando, avaliando e que devemos trazer aí para o mercado também. E um outro que a gente está para lançar, inclusive, em julho, agora desse ano, voltado para a área mais comercial, para a área de vendas. A gente percebeu que está surgindo aí uma explosão dos métodos mais inovadores de vendas, só que muitas pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande, principalmente na questão de formação do time, desenvolvimento de canais. Então, a gente está explorando esse tópico aí também e vamos lançar, já está fechado, já temos os mentores confirmados e vamos lançar isso aí mês que vem nesse tema. Pô, super legal, cara. E é bacana ver que, assim, todos os temas eu acho que tangem o aspecto de inovação, mas são temas muito práticos, né? Então, assim, no final do dia, a pessoa que tem um restaurante consegue aplicar quase todos os conceitos, né? Dá para você fazer M&A, comprando um restaurante do outro lado da rua e absorvendo seu concorrente, dá para treinar sua equipe de vendas, fazendo o garçom ter uma operação mais eficiente de vendas, enfim, acho que desde de um comércio pequeno até uma grande corporação, os conceitos são muito aplicáveis. Eu acho que essa que é a mágica da metodologia, isso que deixa o negócio tão interessante, assim, né?
É de fato muito cara. prático, Hoje, assim, muito replicável, né? estou aí os restaurantes, cara, a gente tem tido uma procura enorme e temos alguns cases super interessantes de restaurantes, não só de restaurantes, mas da indústria de alimento como um todo, no Gestão 4.0 cara, esse mercado está muito bom para inovar, entendeu? Óbvio, teve toda essa chacoalhada aí e tudo, mas até isso trouxe oportunidades, né, para esse mercado. Um dos nossos alunos, posso citar nomes aqui? Sim, sim, manda bala, manda bala. Um dos nossos alunos é o e já foram 3, tá, de lá, mas um deles é o Ronald Aguiar, que é diretor executivo do grupo Coco Bambu, né, dos restaurantes Coco Bambu. E, cara, quando ele foi participar, eu mesmo questionei ele. Eu falei, Ronald, mas por que você está procurando a gente? Por que você está querendo participar do Gestão 4.0, né? Pô, você é de uma rede já super consolidada, né, de restaurantes e tal, Bambu, conhecido. E ele falou, cara, Tony, primeiro de tudo, né, vocês mesmo vivem falando que se ficar parado, você vai acabar morrendo. Então, tem que estar sempre renovando, tem que estar sempre buscando inovação e tal. E segundo, porque eu tenho um desafio enorme aí, que ele assumiu a parte de expansão da rede, né? E falou, cara, eu quero dobrar de tamanho aí eu não lembro direito, tá? Mas ele falou, eu quero dobrar de tamanho num período super curto. Ele falou, tipo, 2 anos, uma coisa assim. Eu falei, cara, então faz sentido você ouvir o que a gente tem para falar aqui. E ele entrou lá super humildemente, cara super capacitado, super bem sucedido já, pegou a caderneta dele, anotou tudo e já começou a aplicar um monte das coisas que ele aprendeu lá, conseguiu ter uma gestão muito mais rápida, muito mais ágil. Na crise, eles foram um dos primeiros a implementar o take-out lá e aprimorar a operação de delivery, etc. Então, fizeram a gestão de caixa super eficiente, vão sair, sem sombra de dúvidas, dessa questão toda fortes, né, e sólidos. Então, cara, eu acho que restaurante tem que deixar de ser aquela gestão familiar e que sempre foi assim na minha família e vai continuar sendo assim, para começar a entender de dados, de números, de métodos, de reunião, de meta. Cara, eu fico impressionado quando eu vejo um monte de restaurante que não tem meta. Mas como assim tem meta? Se o cliente vai entrar ou não pela porta. Mas como assim se ele vai entrar ou não pela porta? O que, é que você faz para ter uma previsibilidade, né? Ou como você vai fazer para atrair o número que você quer de pessoas entrando nessa porta? E, cara, é impressionante como tem gente que não está fazendo isso ainda, né? Sem dúvida. E eu Eu acho que falei do Coco tem... Bambu, mas a gente tem tido também cases de, por exemplo, por algum motivo, tá? Não sei qual, mas a gente tem tido muito aluno de hamburgueria. Então, o último agora a participar, não sei se você conhece, aqui de São Paulo, foi o André Tarantino. Ele é sócio da Vinil Burger, sabe o Vinil? Sim, sim. E, cara, ele participou e mesma coisa, eu fui perguntar para ele, mas André, por que você está querendo participar? Por que você está vindo para cá? Ele falou, cara, eu quero aprender, eu quero expandir. Ele está com acho que 3 unidades, 3 ou 4 unidades. Ele falou, cara, eu quero abrir mais unidades, quero pensar outras formas, outros canais, explorar como fazer marketing digital, etc. Entendeu? Então, eu acho que tem uma oportunidade aí muito grande para a rede de restaurantes Legal. e alimentos em geral. É massa, e é bacana perceber como que quando o produto tem market fit, ele atende o cara que é pequeno e ele atende também o, sei lá, o executivo da Votorantim. Para ele faz todo sentido. Eu lembro que na turma tinha uma colega que era executiva da Petrobras e ela estava encantada com tudo, assim, eu trocava ideia com ela e falava, pô, eu tenho, né, tenho uma empresa que é completamente inovadora e tal, de digital, você trabalha na Petrobras, e aí ela falou, meu, faz tudo sentido para mim. Eu falava, então tá legal, porque também para mim faz sentido. Então, se faz sentido para a Menu, que tem 115 funcionários, e para a Petrobras, então o negócio é bom, né? O conteúdo é legal. Então, eu achei bem interessante, assim, acho muito legal tudo que vocês estão fazendo. Parabéns, de verdade. Certo, é porque criou-se, né, do gestão, um pouco do mito lá de que é só para grandes empresas. E embora uma boa parte dos nossos alunos sejam né, de negócios de grande porte, de médio, grande porte, o nosso critério de avaliação e de seleção, né, para quem pode participar do gestão, não segue uma questão numérica, entendeu? De que tanto você pode participar, você fatura tanto, você não pode participar. É muito mais
a capacidade, óbvio, né? Tem que ter a capacidade de investir, né? Tem que fazer sentido esse investimento. Não é um curso barato, é um curso de valor alto, né? De investimento. Mas tirando isso, né, do caminho, beleza? Faz sentido você investir? Faz. Então, tudo bem. É muito mais no sentido de você vai ter a capacidade de entender o que a gente está ensinando e aplicar isso no seu negócio, e não só a capacidade, você vai também ter o compromisso de aplicar, porque o nosso cartão de visita, né, Léo, nossa propaganda é quando alguém da área de alimentos chegar para mim, cara, estou pensando em participar. Eu falo, cara, você quer saber se é bom? Liga para o Léo, pergunta para o Léo, entendeu? Liga para o Ronald, pergunta para o Ronald se é bom, entendeu? Então eu não quero aceitar, eu não aceito, na verdade, ninguém que não faça sentido estar lá dentro, entendeu? Então não tem um critério do tipo, faturamento X ou Y. Óbvio que isso é um indicador, mas não é uma linha de corte, vamos dizer assim. E aí, Tony, caminhando para o fim, a gente sempre deixa um cash-out aí, né, da entrevista, que é assim, a gente pedir indicações de conteúdo, como você se alimenta de conteúdo, o que você absorve para estar alimentado de conteúdo fresco o tempo todo. E aí, bom, pode ser dica de livro, já teve dica desde assistir o Fábio Rabin até Sapiens, né, que é um livro excelente, enfim. Então, fica à vontade para dar suas dicas aí finais. Eu acho que é bacana para quem está ouvindo também, as pessoas sempre têm essa curiosidade de saber que tipo de conteúdo você consome. Cara, eu sou suspeito porque eu sou criador de conteúdo, né? Muito mais do que como pessoa física, eu até preciso melhorar um pouco minhas redes sociais pessoais, mas o @ gestão zero lá no Instagram, no LinkedIn também, a gente no nosso próprio blog lá, 0, a gente tem um trabalho incrível. O meu sócio, o João, está à frente dessa área aí do conteúdo, do marketing. Ele é um estudioso nato, que está sempre se atualizando e trazendo tudo de inovador aí para as nossos meios de comunicação. Então, sigam a gente, sem sombra de dúvida, vocês vão ver coisas que nem sequer chegaram no Brasil ainda, vamos dizer assim, em termos desse tópico de inovação, tá? Cara, eu estou muito preocupado ultimamente com questão de cultura na empresa, né? A empresa está crescendo, então você já passou por isso, você sabe que tem essa questão de criar cultura. Então eu comecei a ler um dos meus autores favoritos, que é um dos mais famosos também investidores lá do Vale do Silício, é o Ben Horowitz, né? Da Andreessen Horowitz. E ele escreveu um dos meus livros favoritos, que era o The Hard Things About Hard Things, que eu recomendo, sempre recomendo, mas já é meio que figurinha batida, vamos dizer assim. Mas ele lançou esse outro livro aqui, What You Do Is Who You Are, how to Create Your Business Culture. Então, como criar a sua cultura de negócio, né, na sua empresa. E eu confesso que eu comecei a ler literalmente, tipo, estou na 3ª página dele. Mas por ser um autor que eu gosto, que eu conheço, e por essas poucas páginas que eu li já ter gostado do livro, sei lá, vou recomendar para quem quer também falar um pouco de cultura, ler esse livro aqui. Tá? E, cara, obviamente, segue o Carlos Gomes, segue o Alfredo Soares, segue o Bruno Nardon aí nas redes sociais, me segue. Eu vou voltar a fazer mais conteúdo, então é só me procurar lá no LinkedIn ou no Instagram, Tony Celestino. Em breve aí eu vou estar voltando a criar mais conteúdo também, tá? E quem tiver interesse em participar, conhecer um pouco mais do Gestão 4.0, entra lá no site, gestão4.0.com ou g40.co, também vai dar no mesmo lugar. Pô, eu sou muito acessível, principalmente via Instagram. Me manda um DM, um direct, né? Manda uma mensagem lá para mim ou para o próprio Gestão. Minha equipe está sempre de olho lá. A gente está aí para ajudar. Cara, show de bola. Valeu demais. Poderia ficar 2 horas aqui. Valeu demais o bate-papo. Aí, bom, a gente dá a sequência de marketing, enfim, a gente interage nas redes sociais, como sempre. Cara, de verdade, eu agradeço demais tudo que vocês estão fazendo. Parabéns, reforço o quanto vocês estão no caminho correto, o quanto a gente acha que essa direção de educação que vocês têm, ela contribui, ela agrega. Então, acho que e a gente vê o esforço que é construir um negócio. Então, puta, desejo tudo de melhor assim que vocês possam ter.
que dê muito certo, continue crescendo, que as coisas caminhem super bem para vocês aí. Boa sorte em tudo, viu? Maravilha, cara. Mesma coisa aí para vocês na Minu. Como eu falei, acompanho vocês desde da época da Liga, né? Sim. Então, sou fãzaço aí de vocês, cara. Eu acho que na época vocês tinham o quê? 10 pessoas no time? Talvez nem isso, né? Acho que era 8. Tá Cara, caminhando, aproveitar tá e fazer indo um bem. convite aqui, enquanto ainda estamos ao vivo aqui, fazer um convite para você fazer uma live com a gente lá no G4 Lives, cara. Falar um Boa. pouquinho aí. Fechado. Combinadíssimo. Pode marcar. E aí Vamos marcar, tá então. gravado o compromisso então agora, né? Pode convidar lá. Eu tenho acompanhado, super legal o material de vocês. Boa, Tony. Maravilha. Valeu, cara.